Ok, então, gravando, a partir de agora, aula de mercado de capitais do dia 10 de junho de 2021. Vamos ver se tem mais alguém que vai estar querendo entrar aqui. Tivemos uma folga, então, semana passada, né, Marcelo? Sim. Alô, Marcelo? Oi, tô ouvindo, professor. Tá ouvindo? Tá meio baixo o teu O microfone, hein? Nós tínhamos visto na última aula aquela questão do mercado de capitais com desenvolvimento econômico, né? E eu acho que faltou eu terminar. Eu vou compartilhar contigo aqui o slide, só para terminar aquele tópico que ficou dada a hora, aquele dia, não deu para concluir. Só um pouquinho que eu vou compartilhar aqui. Parece que mudou o sistema aqui do YouTube, agora não estou me achando aqui no compartilhamento. Vamos ver aqui. Estou compartilhando. Está vendo aí, Marcelo, aquele último slide? Sim. Que nós falamos sobre a questão de emprestar dinheiro a juros ou emprestar dinheiro para empresas que negociam ações na Bolsa, né? Mas aí faltou eu avançar com relação a essa correlação entre mercado de capitais e economia desenvolvida. Aí eu coloquei aqui uma figura aí da Companhia Holandesa das Índias Orientais. A fundação foi em março de 1602, em Amsterdã, na Holanda. E o objetivo dessa companhia era ir até dar a volta pelo sul da África, no Cabo da Boa Esperança lá, chegar às Índias, carregar especiarias, seda e etc., voltar à Europa e vender e tirar um lucro dessa atividade. Dado que houve a queda de Constantinopla alguns anos antes, eu acho que lá por volta de 1400 e alguma coisa, os mouros tomaram Constantinopla, que fica na Turquia ali, e bloquearam o caminho que era via terrestre para as Índias, que os comerciantes iam via uma rota da seda lá que chamavam, né? E com a queda de Constantinopla, os comerciantes não podiam mais passar por aí, pronto, surgiu a Companhia Holandesa das Índias Orientais, é considerada a primeira sociedade anônima do mundo. Curiosidade, ela foi fundada em 1602 e ela tinha prazo tinha validade, prazo de vencimento em 10 anos, ou seja, em 1612, os acionistas que entraram, cada um com seus recursos para construir os barcos, contratar marinheiros e participar desse negócio, eles, em 10 anos, eles tinham decidido no estatuto da empresa que eles iam passar régua, dividir os lucros na proporção das ações de cada um e fechar a companhia. Só que nesses 10 anos de atividade da companhia, ela ficou tão poderosa que o próprio governo holandês teve que se utilizou da companhia para levar suas tropas lá nas colônias, na África, principalmente, que a Holanda estava conquistando. Então, tinha que levar os seus exércitos para lá. A Holanda não tinha a marinha holandesa do Estado holandês, não tinha uma frota marítima tão avançada quanto essa companhia. Quando chegou no prazo de vencimento de fechar a companhia, o governo interferiu, disse, não, espera aí,
Mas os acionistas antigos, aqueles que tinham desde o início, não, mas a gente só criou essa empresa por 10 anos, agora vamos fechar ela, vamos dividir os lucros e cada um vai para o seu lado. E na forma de sociedade anônima. Então, o governo, para não perder essa empresa, o governo diz, tudo bem, se alguém quiser vender as ações, eu, governo, vou comprar. E aí ficava aquela questão assim, então ela se tornaria uma empresa estatal, digamos assim, mas o governo também não tinha muito recurso. Então foi construída uma casa de negociação, onde acionistas que tinham as ações podiam vender para os compradores do mercado, para terceiros que tivessem intenção de comprar, se tornar sócios dessa empresa. Dentre eles, lógico, o governo que tinha interesse na manutenção. Então surgiu a primeira, segundo alguns autores, né, que é a primeira casa de negociações no formato de bolsa de valores que a gente conhece hoje. Mas aí também tem divergência, tem alguns autores que remetem lá à Idade Média na Ásia, lá principalmente Japão, na Indonésia, na China, onde haviam negociações de ativos, principalmente na comercialização de arroz, tá? Então, aí não há um consenso sobre o surgimento das bolsas de valores. Historicamente, não tem esse conceito, mas tem, sim, o registro da fundação dessa Companhia das Holandesas, e 10 anos depois, como ela estava prestes, segundo o estatuto, a ser fechada, a criação ou a construção ou o surgimento de uma casa para negociações de ações, quem tivesse ações dessa empresa. Mas não é tanto o fato histórico, mas em si o que aconteceu, um empreendimento daquele porte, de construir navios, contratar marceneiros para construir aqueles navios, contratar marinheiros dispostos a ficar viagens longas e às vezes anos para dar a volta lá no sul da África e até a Índia negociar e comprar mercadorias e voltar para a África. Isso aí o pessoal não fazia por amor à camisa, né? Todos eles, tanto os construtores dos barcos quanto os marinheiros, eles eram remunerados por isso. Então, o custo de um empreendimento desse seria impossível se fosse bancado por um investidor individual. E nem mesmo um governo holandês, a coroa holandesa, não teria tido recursos suficientes para um empreendimento desse porte. Lembrando que construir os navios, contratar os marinheiros é uma parte do custo. Aí tem que fazer o estoque de alimentos nesses barcos, que vão ficar meses no mar, lembrando que não havia refrigeração na época, né? Então, você pode fazer uma ideia do custo de um empreendimento desse, tudo para uma atividade que tinha um objetivo, um lucro, no final, com o retorno desses barcos à Europa para vender as mercadorias. Então, é um típico empreendimento que jamais seria viável pela iniciativa privada sozinha. Por exemplo, um investidor milionário da época não teria condições de fazer isso, nem o governo. Mas no formato de sociedade anônima, sim, onde cada investidor entra com uma parte e na proporção, na medida com os recursos que ele entra, ele tem lá sua participação na empresa, ou seja, nos resultados das empresas, nos mesmos moldes como funcionam as sociedades anônimas hoje, né? O investidor compra as ações da empresa, ele está participando da atividade econômica da empresa, e ele vai ter resultados se a empresa gerar resultados positivos. Aí eu tenho uma outra... tá vendo a outra figura agora aqui? Essa União Pacífica aqui é uma ação da Companhia Union Pacific, ela existe até hoje, foi uma das primeiras estradas de ferro, ou seja, ferrovia construída nos Estados Unidos, também ela foi fundada em
1861, salvo engano, deve ser essa a data. Mas a curiosidade, em 1860 a 1865, os Estados Unidos eles estavam na Guerra Civil. Você já deve ter visto filmes sobre isso, né? Então, nenhum empreendedor individual, por mais rico que fosse, um Bill Gates da época, não teria dinheiro suficiente para construir um empreendimento desse, e muito menos o governo, porque a pátria estava dividida. Eu acho que tem alguém querendo entrar aí. Mais alguém? Mais alguém entrou. Vamos ver quantos tem aí. Bom dia, Andréia. Bom dia. Está atrasado, eu já tinha feito a chamada, viu? Ai, ai, ai. Então, continuando. Estão vendo o slide ainda? Tô. Então, eu botei uma foto lá da ferrovia, olha só aqueles trilhos, isso aí deve ser um viaduto sobre um... E olha, é feito de madeira na época, a estrutura ao lado, os trilhos de ferro, né? E um túnel que foi cavado. E imagina o custo de um empreendimento naquela época, 1861, nos Estados Unidos, para construir uma ferrovia. Pergunte ao nosso governo hoje a facilidade de se construir uma ferrovia com a tecnologia que nós temos, né? Nós temos aí a Norte-Sul, que o ministro Tarcísio lá tá entregando, parece que completa esse ano, né? Mas sabe quando que ela foi lançada? Em 1986, no governo de Sarney. E nunca foi concluída, porque dependia exclusivamente de recursos da União e nunca foi possível, né? E também eu acho que a questão política não havia muito interesse de aprimorar esse modal de transporte por uma questão de que quanto mais depender do terrestre, muita gente lucra com isso, né? É fábrica de caminhões, é fábrica de pneus, indústria do combustível, né? Tem uma série de interesses aí por trás que permitiram com que o Brasil abandonasse o modal ferroviário. O Brasil tinha muito mais ferrovia na época de Dom Pedro do que questão de 2, 3 anos atrás. E, por curiosidade, eu coloquei lá embaixo uma comparação entre a malha ferroviária do Brasil e dos Estados Unidos. Está meio pequenininho ali, mas isso está naquele slide, tá? Se vocês acessarem o slide, vocês podem ampliar e olhar melhor. Mas notem que os Estados Unidos são cortados de norte a sul, leste a oeste, por, sei lá, centenas de redes ferroviárias, né? Enquanto que o Brasil tem algumas tirinhas ali bem discretas, né? E só para essa questão, só para enfatizar que muitos empreendimentos eles não teriam sido possíveis nem com recursos privados de alguns investidores bilionários e nem pela União ou recursos do Estado. E graças ao mercado de capitais, a essa forma, esse mecanismo de sociedade anônima, onde cada agente superavitário entra com uma parcela de recursos e, portanto, recebe proporcionalmente uma determinada quantidade de ações, se o empreendimento der lucro, esse investidor, individualmente, ele vai se beneficiar desse lucro na forma da distribuição de dividendos, que é um mecanismo que remunera os investidores em empreendimentos dessa natureza. Vocês devem estar acompanhando aí nos noticiários, aí tem a ferrovia Norte-Sul, que vai ser concluída esse ano, vai ligar desde lá do Maranhão, vai chegar até o Porto de Santos, finalmente. Tem a FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que vai chegar até Água Boa, aqui no Mato Grosso.
Depois tem a Ferrogrão, que está previsto para sair aqui de Sinop e até o Porto de Miritituba. Então, esse ministro da infraestrutura aí desse governo, ele está sendo ovacionado principalmente pelo setor produtivo brasileiro, porque ele está fazendo milagres, está concluindo obras aí abandonadas há 20, 30 anos, que outros governos não concluíram, ele está fazendo com praticamente sem recursos. Eu acho que deve ser coisa de 4 bilhões de reais o orçamento da pasta dele, e ele está fazendo milagres. Como assim? Ele está fazendo leilões e chamando a iniciativa privada. Então, essa mesmo Ferrogrão que vai sair aqui de Sinop até o Porto de Miritituba, o leilão seria agora na metade do ano, mas tem lá um ministro lá do Supremo que embargou a obra por causa de um pedido de um partido que é contra o desenvolvimento do país, então está tudo embargado por enquanto. Mas nesses leilões, quem participa são o quê? Empresas, sociedades anônimas. Né? Então, graças a essa ginástica aí de o poder público leiloar a concessão e a iniciativa privada participar de uma disputa aí na forma de leilão e entrar com os recursos para o empreendimento, é que a coisa pode funcionar. Se dependesse de dinheiro do Estado, é como eu falei antes, desde 1986 que a Ferrovia Norte-Sul foi planejada, lançada pelo então presidente Sarney da época, cortaram lá a fita do lançamento da obra e até hoje, esse ano é que vai ficar pronto. Então, daí, só para terminar aquele tópico que a gente tinha comentado sobre a importância, a participação do mercado de capitais com o desenvolvimento de uma nação. Imaginem os Estados Unidos. Será que os Estados Unidos seriam o que são hoje, maior potência econômica mundial, se lá em 1860 não tivessem começado a construir as ferrovias para integrar a região leste deles ao oeste, né? Que, na verdade, essa União Pacífica aí, ela uniu, por isso que é Pacífico, né? Ela uniu lá o leste, os grandes centros, principalmente Nova York, Boston, depois Chicago, um pouquinho mais para o meio do país, à costa oeste, que é do Oceano Pacífico, né? Principalmente para buscar mercadorias, principalmente gado, né? Transportar gado das regiões produtoras de gado, que ficavam mais para o meio oeste, Texas, aquelas regiões, Colorado, enfim, que vocês viram muito em filme de Bang Bang, levar para onde esse gado? Via trem para os grandes centros consumidores, onde tinham grandes frigoríficos e precisavam alimentar aquelas bocas, principalmente naqueles anos. Nova York recebeu uma enxurrada de imigrantes fugindo da Europa por questões de conflitos religiosos, todo mundo migrando para os Estados Unidos. Mais bocas chegando, mais bocas precisam ser alimentadas. Tinha que buscar essa mercadoria lá nas regiões produtoras, que eram aqueles estados mais do meio oeste para o oeste dos Estados Unidos. Então, se as sociedades anônimas não tivessem propiciado esses empreendimentos àquela época, será que os Estados Unidos seriam o que são hoje? Então, só para relembrar aquela questão bem inicial que eu coloquei, eu perguntei se o país é rico porque tem um mercado de capitais forte ou tem um mercado de capitais forte porque é rico, né? Ok, pessoal? Aí, sobre os tópicos, vocês tinham uma atividade para me encaminhar até semana passada, né? Mas como semana passada foi o feriado, deixa eu ver, eu estou apresentando ainda, não sei. Não, né? Não, encerrou, parou a apresentação. Tá.
como semana passada não teve a aula, aí para quem me entregou fora de prazo, eu até considerei, mas hoje de manhã eu coloquei lá no SIGA o gabarito daquela tarefa 2. Eu acho que eu já coloquei a tarefa 3 lá também, já está disponível para vocês, que eu acho que é até a semana que vem. Então, só para não passar em branco, era para eu ter feito isso semana passada, eu vou discutir com vocês o gabarito que está disponível no SIGA lá, tá? Espera aí que eu tenho que me localizar aqui. Compartilhar. Estão vendo? Estão vendo, né? Tarefa 2, nome do aluno aí é gabarito. Sim, vendo a apresentação. Isso, então eu coloquei aí as falsas, eu coloquei em vermelho, o F, e as questões verdadeiras em azul, o V em azul. Eu não sei o que vocês querem fazer, se a gente revisa isso aqui tudo, porque eu fiz isso aí de uma forma que vocês avançassem um pouco na leitura lá do material. Então, tem alguma dúvida aí dessas questões? A primeira, por exemplo, mercado de ações classificado em mercado primário, secundário e mercado de balcão. Coloquei como falsa. Por que é falsa? Porque é mercado primário e secundário. O balcão é dentro do secundário. Isso, exatamente isso. Então, só para esclarecer, no mercado secundário, os ativos eles trocam de mãos, né, entre investidores. No mercado primário, é quando a empresa emite pela primeira vez as ações e disponibiliza aos investidores ao mercado. Então, os recursos arrecadados vão para o caixa da empresa. Mas como a empresa não tem a obrigação, esses ativos eles não têm prazo de validade nem taxas de juros embutidas, a empresa não tem a obrigação de recomprar essas ações, caso algum investidor que tenha comprado na emissão precise do dinheiro, liga para a empresa, eu quero devolver minhas ações, quero meu dinheiro. A empresa vai dizer, não tenho nada com isso. Mas eu estou precisando do dinheiro e eu tenho ações de vocês aqui. Então, vai lá no mercado, lá na bolsa, que é o local adequado, onde são centralizadas todas as ofertas de compra e as ofertas de venda. Dê uma ordem de venda lá, e aí é com base nos mecanismos de preço, né? Você vai colocar uma determinada ordem de venda, aquele preço ninguém quer comprar, você pode ir baixando o preço ou pode esperar mais tempo, depende da tua urgência de vender o ativo. Então, tudo que acontece lá na Bolsa é chamado de mercado secundário. Mas lá na Bolsa são negociados os títulos, os ativos, as ações das empresas que são listadas na Bolsa. E não são todas, não. Por exemplo, aqui em Sinop, nós temos a colonizadora Sinop Sociedade Anônima, né? Vocês já devem ter ouvido falar. É uma sociedade anônima, portanto, o capital social dela não é dividido em cotas, mas sim em ações. E essas ações não são negociadas lá na Bolsa de São Paulo. E se algum herdeiro da família dos pioneiros aí, que tem ações dessa empresa, precisa de dinheiro, quer comprar uma Ferrari nova e precisa de dinheiro, quer vender ações, como é que ele faz? Não adianta ele botar uma ordem de venda lá na Bolsa de São Paulo, porque a empresa não é listada lá. Então, ele, através do corretor dele, ele pode informar para o corretor dele, olha, eu tenho ações, tantas ações de uma empresa assim, 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 que tem lá, funciona lá no Mato Grosso, enfim, e eu desejo vender essas ações. O corretor dele vai passar essa informação
para as demais corretoras. Olha, eu tenho um cliente que tem ações de uma empresa assim e quer vender. Até encontrar, muitas vezes, antigamente acontecia só por telefone, hoje funciona muito pela internet mesmo, né? Então, o mercado de balcão, ele não tem um local físico, tipo a Bolsa de Valores. Ele acontece entre os corretores. Uma oferta de venda, ela é informada aos demais corretoras. Se tiver alguma corretora, algum corretor tiver algum cliente que tenha interesse nesse ativo, eles podem negociar o fechamento do negócio. Negociar o fechamento do negócio, essa é boa, né? Então, o que caracteriza o mercado primário do secundário é que no primário os recursos vão para a empresa. No mercado secundário, seja no mercado à vista lá na bolsa, seja no mercado de balcão, o dinheiro não vai para a empresa, mas sim para o vendedor, para o terceiro que está vendendo para o quarto. Eles trocam, simplesmente trocam figurinhas entre eles. Um bota o dinheiro, bota a mão no bolso e passa o dinheiro e recebe o ativo. Tá. Aí, complementando, então, eu já respondi as 3 primeiras aí. Já no mercado secundário, os investidores compram as ações quando as empresas realizam novas emissões de ações. Falsa. Por que é falsa? Porque quando as empresas fazem novas emissões de ações, ou seja, eles fazem uma chamada de capital e eles precisam de dinheiro, de mais recursos para ampliar seu parque industrial, enfim, isso também em inglês chama underwriting, ou subscrição de novas ações, ou uma chamada de capital, para resumir melhor. Então, a empresa informa que ela vai fazer uma chamada de capital, digamos, de 50%. Se a empresa tinha lá um capital social de 100 milhões, e eu tenho 10 mil em ações dessa empresa. Ela anuncia uma chamada de capital de 50%, ou seja, vai emitir, disponibilizar ações ao mercado que totalizem 50 milhões de reais. Então, se é de 50% e eu tenho 10 mil ações, significa que eu tenho o direito de... A empresa informa isso via bolsa, né, via comunicado ao mercado e informes aos acionistas, todos os acionistas são informados, que na data tal ela vai emitir novas ações e como eu tenho 10 mil reais em ações, já que é 50%, me dá o direito de reservar até 5 mil reais, se eu tenho o desejo de manter a minha participação na empresa, nessa data em que eles forem vender, eu posso informar a empresa que eu tenho interesse e a empresa reserva aquela quantidade de ações, num total de 5 mil reais, para eu comprar naquele dia. Se eu não fizer confirmar a reserva, deixar quieto, eu não tenho interesse de participar, não. Então, dado que eu não me manifestei, aí sim a empresa disponibiliza aquele percentual de 50% de ações lá da minha parte, né, no caso, 5 mil, ela oferece aos demais investidores do mercado. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Então, essa nova emissão de ações, ela tem por objetivo levantar capital para a empresa, para atingir os objetivos dela, ou expandir, ou por isso ou por aquilo. Lógico que ela não pode anunciar uma subscrição de novas ações para os acionistas majoritários da empresa, os controladores. O maior controlador da empresa lá tem o interesse de comprar um iate para ir lá assistir Fórmula 1 em Mônaco, não. Com esse objetivo, ninguém vai subscrever essas ações, né? Então, a subscrição, ela tem... Acho que a dúvida que pode ficar aí é que se ela acontece no mercado secundário ou no primário, esse procedimento de emissão de novas ações.
Esse é também considerado um evento do mercado primário, porque a É empresa... isso que mata, vamos dizer assim, vamos dizer assim, que resolve a questão, né? Que como se trata de novas emissões, né? Novas emissões, exatamente. Os recursos arrecadados, eles vão para a empresa, né? Então, todas as novas emissões de ações das empresas são eventos que acontecem no chamado mercado primário. É uma espécie de pegadinha essa questão, né? No processo de abertura de capital, a empresa decide quantas ações irá emitir. Isso é verdade, gente. Tem um capital social lá de 100 milhões, ela pode dividir esse capital social em 100 milhões de ações de R$ 1, ou emitir 10 milhões de ações de R$ 10, ou 1 milhão de ações de R$ 100. Ela que vai decidir quantas ações vai emitir, ou seja, a ação, como é a menor parcela do capital social de uma empresa, a empresa pode decidir qual vai ser o valor dessa parcela. Eu já vou adiantando, né? As empresas gostam que as suas ações, que o valor delas fique em torno de entre 10 e 70, R$ 80. Nem muito abaixo de 10, nem muito acima de 80. Daqui a pouco eu vou explicar por que disso. E aí, continuando essa frase, e, portanto, a empresa pode decidir quantos novos acionistas poderão fazer parte da sociedade anônima. Essa é falsa, gente. Por que é falsa? Porque uma Porque, sociedade anônima não tem como definir quantos vão entrar, né? exatamente, ela pode ter um só. Se o sujeito comprar todas as novas ações, ou as ações que foram disponibilizadas ao mercado, se um sujeito só comprar tudo, vai ter um sócio só. Agora, se milhares comprarem, a empresa não tem como controlar isso. Bom, nem todas as empresas conseguem captar recursos no mercado primário de ações. Essa é verdadeira. Vocês devem ter lido em algum lugar que a empresa, para abrir o capital, ela tem lá uma das grandes desvantagens é a elevação de custos, né? Criar uma diretoria, uma RI, né, Relações com os Investidores, né, ou Diretoria de Relações com o Mercado. Isso implica em custos, gente, aumento de custos. Eu sempre dou como exemplo, muita gente nas aulas aí presenciais, todos esses anos aí, muita gente dizia, mas o Machado é uma grande empresa aqui em Sinop, não poderia abrir o capital? Seguramente não, gente. Seguramente não, porque tem algumas empresas de capital aberto no setor dos supermercados, Pão de Açúcar, o Atacadão é capital aberto, mas a estrutura deles é muito maior, tem em todo o Brasil praticamente. Né? Então, uma empresa mesmo do porte do Machado aqui, que a gente conhece aqui em Sinop, não teria condições, porque implica em muitos custos e documentação, e só o processo de avaliação, né, que tem que contratar uma empresa. Normalmente isso é feito por um consórcio de equipes desses bancos que fazem essas avaliações do capital social de uma empresa. É um processo demorado, muito complexo e de custo elevadíssimo. Né? Eu posso dizer para vocês que uma empresa, mais ou menos uma small caps, que é um chamado, traduzindo ao pé da letra, boné pequeno, uma empresa de pequeno porte. Bom dia. Bom dia. Eu falo com o Paulo? Isso, eu estou em aula. Quem está falando? Desculpa, eu posso ligar. Pode ligar entre 9 e 10. 9, deixa eu ver, 9. Entre 9 e 10, ou depois das 11. É da onde? Ok, eu agradeço. Obrigado. É da onde? Roberto, eu gostaria de falar com o doutor
Tá. Eu estou tendo uma aula online agora aqui. Tá bom. Até mais. Tchau. Desculpa aí, gente. O professor Vilmor que passou esse telefone, meu telefone para o sujeito. Onde é que eu estava? E, professor, até tinha travado aí, o professor estava falando sobre o processo de abertura de capital da empresa, aí até travou antes da ligação. Ah, é? Será que a ligação que interferiu? Mas agora o sujeito me atrapalhou, eu não lembro direito o que eu estava falando. Ah, do processo dos custos de abertura, né? Isso. Tem toda uma legislação exigida pela... Ah, eu estava falando sobre as equipes que têm que ser contratadas, normalmente equipes de bancos, né? Tem os bancos Itaú, Bradesco, eles têm Santander, eles têm excelentes equipes que fazem esse levantamento primoroso aí de levantar qual é o capital, o valor do capital. Por exemplo, a empresa Machado aqui, vocês acham que seria fácil fazer um levantamento de quanto ela vale? Digamos que eles fossem optar por abrir o capital. Primeiro, eles teriam que contratar uma empresa dessa. Por baixo. Eu imagino que inicialmente depende já da organização da empresa, né? O quanto organizada ela é. Se ela for tiver uma estrutura organizacional boa, isso facilita agora. Mas por baixo, esse trabalho desse pessoal que seria contratado, que poderia levar um ano e pouco, por baixo, a empresa aqui teria que pagar, no mínimo, entre 40 e 50 milhões de reais só para fazer esse levantamento aí. Então, percebam que nem todas as empresas conseguem abrir o capital, porque os custos são muito altos. Mas aí, você falou se a empresa for organizada, eventualmente fica fácil, né? E aí, o que vamos entender por organização? Se a empresa tem aí os registros do patrimônio dela, tudo certinho, concorda, Marcelo? A parte contábil, né, principalmente. Isso. Então, o terreno aqui da unidade aqui da Itaúbas tem tantos metros quadrados, o valor de mercado, segundo a avaliação de 3, 4 imobiliárias, e pela localização, o valor só do terreno é esse, da estrutura do prédio é tanto, do maquinário, equipamento que está lá dentro é tanto, estoque que está lá dentro é tanto, até seria relativamente simples, né? Se tivesse todos esses registros contábeis, tudo bonitinho, seria só somar e pronto, né? Mas aí tem uma outra questão. Os bens intangíveis do supermercado Machado, será que tem? Aqueles que você não consegue pegar na mão. Eu não sei o que vocês estão vendo aí. Estão vendo a apresentação ainda, né? Sim. Tá. Esses bens intangíveis, por exemplo, a marca Machado, como é que nós vamos dar um valor para isso? Depois, o ponto onde se encontram essas unidades, porque uma coisa é o valor do metro quadrado do terreno onde o sujeito está, outra coisa é a localização estratégica, né? Há uns 10, 15 anos atrás, quando aquela região aí na direção do aeroporto, aqui em Sinop, começou a surgir um monte de empreendimentos imobiliários aí, Aquarela, um monte de condomínios para esses lados, eu sempre dizia para os meus alunos, olha, o pessoal do Machado está procurando terreno por aí, porque eles são obrigados a colocar uma unidade ali, nessa região. Aí eu lembro que na época, mas isso faz mais de 10 anos atrás, alguns alunos na sala de aula diziam, mas professor, para quê, se eles já têm tantas unidades espalhadas na cidade, por que eles iam ser tão gananciosos de colocar mais uma ali? Eu disse, porque a cidade está crescendo. Garantir, né? Garantir mercado. A cidade está crescendo para esse lado, e
obrigatoriamente eles têm que colocar, não é por ganância, é uma questão de sobrevivência. Se eles não colocam uma unidade ali, entra um extra, ali em Cuiabá tinha extra, não sei, que é nacional, parece, entra uma rede aí mais forte, coloca uma unidade ali, pronto, ganha toda essa fatia de mercado deles. E isso implica que, com o passar do tempo, eles perderiam a clientela deles, perderiam essa fatia de mercado, e, eventualmente, num futuro, talvez não muito distante, o concorrente ia fazer ofertas para comprar as unidades dele, sob pena de colocar uma unidade do lado e fazer concorrência direta, né? Então, essa questão de localização dos empreendimentos, ela é estratégica para a sobrevivência, ainda mais num setor em que a margem de ganho é muito pequena, né? Eles ganham na quantidade e não na margem. A margem é bem baixa. Então, sim, dada a complexidade de criar diretoria e daquelas desvantagens que eu coloquei aí nos slides para vocês, a empresa tem que prestar contas, publicar balanços, deixar transparentes e não só divulgar para os acionistas, mas para todo mundo, porque todo mundo é um potencial futuro acionista da empresa. Oi, Andréia, retornou? Retornei, estavam me atrapalhando aqui, professor, ligando. Tá. Então, dadas a essa série de implicações, a empresa, para aprovar um processo de abertura de capital, ela tem que ter uma estrutura, eu diria assim, nem de média, já é empresa quase de grande porte, né, para cima. Porque também tem esse outro lado, né? Se não tivesse todas essas restrições, principalmente orçamentária, como é só pegar dinheiro dos investidores no mercado e não precisa devolver, então praticamente todas as empresas fariam isso, né? Teria adesão a esse processo de captação de recursos via mercado de capitais. Mas, repetindo, o processo ele é complexo e o principal empecilho são os elevados custos para um processo desse. Como eu falei, só a valoração da marca e do capital social total da empresa, que inclui lá os bens intangíveis, dizer, não, essa empresa vale tanto, e tem que ser mais ou menos preciso, porque você vai, a partir da definição do capital social, é que você vai emitir quantidade de ações para representar aquele capital social, né? Então, não pode uma empresa que o capital social lá é de 50 milhões e o pessoal que avaliou dizer que vale 100 milhões. Aí você estaria enganando o acionista. O acionista compra ações e está entendendo que está entrando de sócio numa empresa que vale 100 milhões, quando, na verdade, ela foi super avaliada e ela só vale 50 milhões. Isso é enganar o acionista e isso tem complicações segundo a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários. Tá? Eu vou voltar lá na... Então, sim, nem todas as empresas conseguem captar recursos no mercado primário de ações, isso é verdade. Daí a importância do mercado secundário. Bom, essa é falsa, né? Porque você não consegue nem participar, nem abrir o mercado secundário não interessa nada para essa empresa, né? Por exemplo, se o Machado não consegue abrir o capital porque tem muitos custos, qual é a importância do mercado secundário, ou seja, dos negócios que acontecem lá na Bolsa para um supermercado Machado? Praticamente nenhuma, né? A não ser usar o comportamento do que acontece lá na Bolsa como referência para o planejamento estratégico dele. Daí, sim, vocês devem ter acompanhado dos noticiários nos últimos dias, né? A nossa Bolsa está batendo recorde atrás de recorde. Acompanharam, né?
Deixa eu ver quanto fechou ontem. Hoje ela não abriu. A última vez 100... eu vi, tá acima de 130. Né? Mas ontem ela fechou, caiu um pouquinho, deu uma leve altazinha ontem, ficou praticamente no 0 a 0, mas fechou em 129.907 pontos. Mas ela já... Esse movimento é de realização, o pessoal está realizando, porque ela subiu muito, questão de uma semana e pouco para cá. Então, sim, o mercado secundário pode servir de referência para qualquer empresário para o seu planejamento estratégico, porque o mercado secundário, ou seja, o que acontece lá na Bolsa, é praticamente um termômetro de como anda a economia nacional. E por que é isso? Se a Bolsa está batendo recordes, bateu 130 mil pontos, nunca chegou a esse patamar, significa que as ações das empresas negociadas lá na Bolsa, que são em torno de 400 ou 500 empresas, essas empresas são do mercado real, são empresas prestadoras de serviço, as telefônicas, as empresas de alimentos e bebidas, de energia elétrica, das indústrias, do agronegócio. Então, essas empresas, as ações dessas empresas, o preço dessas ações está subindo. E se está subindo, é porque, muito provavelmente, os resultados dessas empresas estão sendo cada vez melhores. Em outras palavras, as empresas estão apresentando mais lucro. Isso implica em mais dividendos para os acionistas e isso implica em mais demandas por ações dessas empresas. E dado que o preço das ações, eu já comentei com vocês, é resultado do conflito de expectativas dos investidores, né? Quando o preço sobe, é porque o time dos compradores está mais forte do que o time dos vendedores. Tem mais gente querendo comprar do que querer vender. Isso força o preço para cima. Então, a Bolsa é praticamente um termômetro do que acontece na economia real. Apesar de eu, nesses muitos anos aí, ter ouvido muito de colegas meus, inclusive do curso de economia, dizer esse negócio de bolsa de valores é só especulação e não serve para nada para a economia. Olha a importância. Indica as tendências predominantes do mercado como um todo, do mercado real, sim. Por outro lado, quando a Bolsa despenca, já não sei se eu comentei com vocês, lá de 2010 até 2014, o índice da Bolsa só caiu naqueles 4 anos, que me deu o indício de que, se o índice da Bolsa está caindo, é porque as empresas estão apresentando lucros cada vez menores. Bom, vamos adiante. De acordo com a lei das SA, as empresas podem emitir até 1/3 das ações ordinárias e 2/3 de ações preferenciais. Ordinárias são aquelas que dão direito a voto em assembleia e as preferenciais, não, você é acionista, mas não tem direito a voto em assembleia. Eu coloquei como falsa, tá? Isso aí é uma pegadinha que eu coloquei aí para vocês, tá? Para quem não leu com atenção, tem lá, de fato, na Lei 6.404, tem essa questão do 1/3 e 2/3. Mas eu coloquei as empresas podem emitir até 1/3, essa questãozinha aqui, essa afirmação, até 1/3 de ações ordinárias é que torna a questão falsa. As empresas podem emitir até 2/3 de preferenciais. Até 2/3. Significaria que sobraria 1/3 de ordinárias. Mas a lei não diz que a empresa pode imprimir só 1/3 de ações ordinárias, não. Tem muitas empresas que fazem parte do chamado novo mercado, a questão da governança corporativa lá, que mostra, é mais transparente, dá direitos iguais a todos os acionistas. Essas empresas não têm nenhuma ação preferencial, só tem ações ordinárias. E há uma tendência nesses IPOs aí, ou nessas aberturas de capitais das empresas, de as empresas abrirem o capital só emitindo ações
ordinárias e não mais preferenciais. Inclusive, tem muitas empresas que tinham ações preferenciais e converteram em ordinárias para entrar nesse nível de governança, para fazer parte do novo mercado. Por exemplo, o Banco do Brasil hoje só tem ações ordinárias, mas lá atrás, questão de não sei quantos anos atrás, eles tinham ordinárias que estavam na mão da União e tinham preferenciais também, aqueles acionistas do mercado que não tinham direito a voto. A VEG é outra, tem uma série de empresas. A minha empresa só tem ações ordinárias, não tem preferenciais. É uma tendência global isso, tá? Dá direitos iguais a todos os acionistas da empresa. Bom, a questão seguinte, então, por isso essa questão é falsa, né? Por uma pegadinha aqui, eu coloquei até 1/3, não, a empresa pode emitir 100% de ações ordinárias. Vamos ver se eu acelero um pouquinho, porque o tempo passa muito rápido. A contribuição das bolsas de valores para o desenvolvimento econômico resume-se ao volume financeiro por elas canalizadas às empresas, ou seja, é realizado um IPO, ou um IPO, como queiram, ou oferta pública inicial, a empresa abre o capital e capta junto ao mercado 100 milhões de reais. Então, o que essa frase está dizendo? Que a contribuição das bolsas para o desenvolvimento dessa empresa resume-se a esses 100 milhões de reais. Se nós voltarmos lá para o início do que eu falei, vai muito além disso, vai muito além disso. É o vigia que é contratado dessa empresa, que vai ter salário. Para construir essa empresa, foram contratados pedreiros, e esses pedreiros precisavam de tijolos, então, lá numa olaria ou numa fábrica de tijolos, tem um sujeito lá que está ganhando salário por conta dessa encomenda aí. E aí, lembrando lá o que eu falei bem no início, lá daqueles empreendimentos, as ferrovias nos Estados Unidos, 1860, por exemplo, aquelas ferrovias não beneficiaram só a empresa que era sociedade anônima, na época eram 11 ferrovias, eu acho, não beneficiaram só as empresas e aqueles acionistas. Aqueles empreendimentos beneficiaram o país inteiro, porque iam buscar gado lá nos estados que produziam gado e levavam lá para os grandes centros consumidores, para dar comida lá, principalmente para os imigrantes que chegavam em Nova York. Então, toda a coletividade é beneficiada pelo mercado de capitais, e, em particular, pelas bolsas de valores. E a contribuição para o desenvolvimento de uma economia não se limita ao volume que as empresas captam, mas sim o potencial de crescimento dessa empresa e de contribuição com a economia, com o PIB, com a exportação, com a balança comercial, enfim, com geração de emprego, de renda. Tá? Então, por isso, essa questão é falsa. Vou tentar acelerar um pouco. Os investidores vendem ações por motivos de necessidade de liquidez ou reversão de expectativas. Se vocês olharem lá, que eu coloquei os 3 motivos que vendem, um motivo é necessidade de liquidez. O outro motivo é reversão de expectativa. Está correto. O que torna essa frase falsa é depois do ponto aqui, ó. Já os especuladores vendem ações para realizar ganhos, o que configura especulação. Isso torna a frase falsa. É mais uma pegadinha. Por que é falsa? Porque os especuladores, lógico que eles podem vender por realização, porque estão especulando mesmo, fazer trading, tá? Embolsar o ganho, mas também nada impede que eles vendam eventualmente porque eles estão precisando de dinheiro, porque bateu o carro no portão de manhã cedo, está precisando de dinheiro. Ou porque houve uma reversão, ele não acredita mais naquela empresa, houve reversão de expectativa. Então, como está colocado aí esse ponto, depois do ponto aí, já os especuladores, dá a impressão, está afirmando que os especuladores só vão vender, só podem vender pelo motivo especulação. Isso é falso.
As outras duas também são falsas, né? Com relação aos especuladores, tramita no Congresso, projeto de lei é falso. Gente, isso seria um absurdo, né? Proibir a atividade de trade, tá? Eu sempre digo que... Professor, eu vi uma notícia, eu até cheguei a pesquisar essa questão aí no site lá do Senado e da Câmara, que tinha um projeto de lei que o cara queria vetar a pregão durante o período da pandemia, né, para evitar que tivesse perdas. Porque logo que deu a pandemia ano passado, né, em março, deu uns 3, 4 circuit break assim, seguido, né? Que caiu de 120 foi para 65 mil. foi para 50, 60 mil, caiu Aí eu muito lembro que tinha um forte. projeto de lei que o cara falava disso, para evitar perdas aí. Que queria que, vamos dizer assim, proibisse lá. Talvez para evitar perda, mas eu não sei, eu nunca ouvi falar dessa iniciativa. Mas seria uma iniciativa inócua, não geraria efeito nenhum, porque o próprio mercado, a própria bolsa tem os mecanismos de circuit break lá, que é exatamente para que eu para lá por alguns minutos para o pessoal esfriar a cabeça, pegar outras informações. Já tem os mecanismos para evitar prejuízos. Agora, o movimento especulativo ele é muito... Quando ele age, teve uma época aí em que houve um problema lá com a OPEP, com a Rússia, eles não se acertaram lá em controlar o nível de produção de petróleo, e aí pronto, cada um vai produzir quanto quer, a bolsa caiu mais de 10, teve 2 circuit break no mesmo dia. E não só no Brasil, nos outros mercados também teve pânico, Nova York, na Europa, enfim. Então, são coisas que acontecem no mercado. Agora é um mercado para quem tem que ter sangue frio, né? Se o sujeito numa dessas aí se desespera, acaba se suicidando, né? Mas não tem... E o que tem ouvido falar muito nos últimos dias, e tem sido aventado por aí, inclusive por pessoal da equipe do governo, é de voltar a tributar os dividendos, né? Isso eu também considero um grande absurdo, eu fui mais atrás, mas o projeto do Ministério da Economia nem é tão ruim, do Paulo Guedes. É voltar a tributar dividendos, mas esse dividendo que seria tributado pelo acionista que recebe, as empresas seriam isentadas do imposto de renda da pessoa jurídica. Ia diminuir a tributação do lado da empresa, né? Isso, E isso. tributar do lado do acionista, do Com dividendo. isso aí eu até concordo, porque daí o que ia acontecer? Como Ia a empresa... estimular o investimento para a empresa investir o capital Claro, próprio, né? e a empresa ia produzir mais, gerar mais lucro, e, portanto, eu ia ganhar mais dividendos. Então, o acionista, por esse lado, ele não é prejudicado, não. Agora, o que eu sou literalmente contra é como foi no Brasil até uma coisa de 10 anos atrás, que acontecia a bitributação. Sobre o lucro líquido, a empresa já tinha pago o imposto de renda. A empresa distribui esse lucro líquido aos acionistas, o acionista tem que pagar de novo. É o famoso bitributação. Então, foram muitos anos de discussão dessa questão até conseguir ser aprovado no Congresso lá uma lei para acabar com esse absurdo, porque isso afugentava investidor do Brasil, né? Bom, a especulação, por ser nociva ao mercado, proibir a especulação, isso também é muito falso, tá? Graças à especulação é que existe mercado. Vocês vão de concordar comigo, só vou colocar assim: se todos os investidores fossem lá de longo prazo e todos tivessem a percepção, a bolsa vai cair, todos iam querer vender, não é? E em todos os agentes querendo vender, ninguém querendo comprar, não teria mercado. Então, os especuladores, Ele provê liquidez. os trades, eles é que promovem. Peraí, os caras estão achando que vai cair, mas eu estou achando que vai subir. E eles tentam se beneficiar desses movimentos, de pequenos movimentos no mercado, e tirar vantagem disso.
Então, os traders, que chamam, né, o pessoal chama de trader, né, aquele cara que faz trade, ou intraday, compra agora e vende daqui meia hora, faz operações dentro do próprio dia. Eles têm que se levantar uma estátua no Brasil para esses caras, né, que são verdadeiros heróis. Eu não conheço nenhum deles que ficou rico, mas eles têm uma função muito importante no mercado. Essa questão aí, os investidores também preferem ações de empresas que pagam mais dividendos, tá? Essa também é falsa, gente. Porque não é porque a empresa paga mais dividendo que o sujeito vai preferir comprar ações dessa empresa. Lógico, se for um trader, por exemplo, que vai vender daqui um mês, daqui uma semana, ele vai preferir. Agora, um investidor de longo prazo como eu não vou preferir. Eu já comentei com vocês na questão do dividendo, né? Uma empresa que distribui 100% do lucro na forma de dividendo, eu não vou comprar ações dessa empresa, porque a empresa não tem projeto de expansão, não sabe o que fazer com o dinheiro. Né? Então, essa questão é falsa. Aí, diferença entre bonificação e subscrição, o conceito ali está tudo certo, só que está invertido, tá? A subscrição tem o objetivo de injetar dinheiro no caixa da empresa. E a bonificação tira os recursos lá da reserva de capital e incorpora no capital social, e aí aumenta o capital social e o acionista recebe, na proporção das ações possuídas, recebe ações de graça na forma de bonificação. Então, ambas as questões são falsas, porque eu só inverti os conceitos, tá? Pegadinha de novo. Entre dividendos e subscrições, podemos afirmar que são eventos com fluxos monetários nos sentidos opostos. Verdade. A subscrição, o dinheiro sai do bolso do investidor e vai para a empresa. Na distribuição de bonificações, é a empresa que incorpora as reservas de capital, reservas lá de caixa, ao capital social, e para isso o capital social aumentou, ela precisa emitir as ações, e essas ações têm donos, porque a empresa tem acionistas, ela distribui proporcionalmente aos acionistas. Aí o acionista ganha ações na forma de bonificação. Portanto, na carteira dele tem mais ações. As empresas em fase de expansão de investimentos via subscrição de novas ações deveriam procurar pagar o dividendo mínimo. O dividendo mínimo, pela lei das SAs, é 25% do lucro. E isso é lógico que é verdade, gente. Não há sentido uma empresa anunciar que precisa de 100 milhões, vai fazer uma chamada de capital para captar esses 100 milhões, vai emitir novas ações, se no resultado anterior, ela, digamos, ela teve lá, vamos botar aí, 10 milhões de lucro, e ela pegou esse lucro e distribuiu tudo na forma de dividendo. Não, se ela tivesse guardado parte desse lucro, tivesse guardado 7 milhões e meio, ela não precisaria mais captar tantos milhões junto ao mercado. Então, a empresa que precisa fazer uma chamada de capital, não tem sentido que quando ela apresenta os resultados de o lucro ela tenha distribuído tudo em dividendos. Por isso, essa questão é verdadeira. Além dos dividendos, os investidores podem ganhar bonificações, isso nós já vimos também, é verdadeira, e aí tem uma pegadinha, aumentando sua riqueza pessoal. Apesar de eu receber ações a mais na minha carteira, dá a impressão que eu estou mais rico, mas na verdade eu não fiquei mais rico, eu já era rico e não sabia. É só uma pegadinha, por isso essa questão é falsa. Tá bom, gente? Eu vou ter que parar por aqui. Ai, meu Deus. Eu vou ter que parar por aqui, porque daqui a pouco tem outra. Até aqui, tranquilo? Andréia, fala aí. Andréia não está nem ouvindo, né?
Tô ouvindo sim, professor. É que eu coloquei no mudo por causa daqui na avenida ficar passando muito caminhão e fazendo barulho. Aqui também está passando. E hoje de manhã tinha uma máquina trabalhando aqui do lado ainda. Mas tá bom, pessoal, eu vou parar a gravação. Aí vocês já têm mais uma atividade lá, que é até semana que vem. Eu acho que é tranquilo, é só vocês dar uma lida um pouco, avançar um pouco na leitura, aí vocês vão conseguir resolver ela, responder aquela questão tranquilamente. Aí nós vemos na próxima quinta, tá bom? Tá bom. Fiquem bem aí, eu vou parar a gravação agora.